Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar o processo desse desenho e como que do esboço eu fui para escolhendo as cores. Então eu vou ensinar como escolher as cores para colocar no desenho. Vou ensinar como colocar luz e como colocar sombra também. Então fica até o final do vídeo para pegar todas as dicas. E se você é novo no canal, se inscreva e dá um like aí para saber se você está gostando desse tipo de conteúdo. Valeu? Vamos lá? Então, pessoal, assim como naquele vídeo do esboço, eu queria mostrar para vocês essa ilustração que eu fiz aqui, desses ursos aqui tomando cerveja, que eu chamo de Beer Bears. Então, para criar esses personagens, eu usei essas referências aqui. Se você viu aquele vídeo de como criar um esboço que eu fiz, eu explico o porquê que eu pego essas referências para começar a criar personagens, que a ideia era fazer um urso representando cada cerveja. Na época que eu fiz esse desenho, que foi em 2013, 2014, essa foi a finalização que eu fiz para esse desenho. Dá um zoom aqui para vocês verem. Então, tentando seguir bem a cor dos ursos para orientar que tipo de cerveja que é. Só que identificou aqui uma similaridade com o ursinho Pooh. Acertou. Né? Mas enfim, nesse vídeo aqui, o que eu quero mostrar para vocês é como aplicar cor, luz e sombra num personagem. Então, eu vou pegar esse personagem aqui, o do Saison, que é o irmão urso. Eu vou copiar essa layer aqui, vou apertar o Ctrl J. Fazendo assim, eu copio essa layer porque eu tinha feito uma seleção em cima dela. Então eu vou aumentar, dar um Enter. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a opacidade aqui dessa layer. O que você pode fazer, em vez de apertar aqui para trocar a opacidade, quando você tem o Move Tool selecionado aqui, você pode apertar um número do teclado, por exemplo 2, e vai aplicar 20% de opacidade, ou 4, vai ser 40%. Eu vou deixar em 20% e eu vou bloquear essa layer, porque eu não quero mais mexer nela. Então pode ver que se eu tentar mexer nela, o Photoshop vai dizer que eu não posso. Agora, o meu objetivo aqui é só criar uma paleta de cor pro meu desenho. Eu não vou fazer um render aqui, tá? Então, basicamente eu vou fazer bem por cima aqui uma seleção. Tô fazendo com o Lasso Tool mesmo. O Lasso Tool é o L, pra quem não sabe. Agora que eu tenho uma seleção, eu vou pegar uma cor para esse urso. O que eu penso quando eu estou escolhendo uma cor? Você tem que levar em consideração que quando você está aplicando uma cor num desenho, essa cor é a cor básica. Então, por ela não ter luz nem sombra ainda, você tem que levar em consideração que quando ela for afetada por luz e sombra, ela vai escurecer ou ela vai clarear. Então, o que eu geralmente penso? Eu venho no meio termo. Então, se eu quero uma cor mais ou menos próxima desse tom de amarelo aqui, eu vou vir aqui no meio termo, que é um amarelo mais acinzentado. E o que eu posso fazer? Eu vou jogar aqui. Para você jogar a cor aqui dentro dessa seleção, você pode fazer de inúmeras maneiras. A maneira que eu faço eu aperto Ctrl Backspace ou Alt Backspace. Nesse caso aqui, Alt Backspace. Por que Alt Backspace? Alt Backspace vai fazer
vai fazer o Photoshop pintar a minha tela inteira com a minha cor primária. Se eu usar Ctrl Backspace, ele vai pintar com a cor secundária. Então, por exemplo, se eu tiver vermelho na minha cor, se eu tiver vermelho na minha cor secundária e apertar Ctrl Backspace, vai pintar de vermelho, tá vendo? E Alt Backspace vai pintar de amarelo, que é a minha primária. Por que ele não pinta a tela inteira, como eu falei? Ele pinta o que está dentro da minha seleção. Então, nesse momento, porque eu tenho uma seleção, o Photoshop entende que a minha tela é a seleção. Assim que eu tiro a seleção, se eu quiser pintar a tela inteira, ele vai pintar a tela inteira. Então, agora que eu tenho essa seleção aqui, eu vou criar uma layer por cima dela. Eu vou linkar essa layer segurando o Alt entre as duas layers, aqui ó, e clicar. E agora eu vou adicionar tons no pelo desse urso. Porque o que acontece? Se você analisar a tua pele ou pelo de urso ou de animais em geral, eles, tipo, independente da luz que tá batendo, tem uma variação de cor. Porque o pelo às vezes fica mais claro, às vezes fica mais escuro, às vezes ele fica mais branco ou mais preto. Então aqui eu vou ignorar aquele render que eu tinha feito antes pro urso. E eu vou simplesmente adicionar alguns tons aqui nele. Então eu vou adicionar um pouco de tom um pouco mais saturado e um pouco mais alaranjado. Vou adicionar isso aqui na bochecha dele. Talvez um pouco aqui nessa parte do olho. Nessa parte do olho eu quero até um tom um pouco mais avermelhado, talvez. E eu tô com a opacidade baixa aqui no meu pincel, vocês podem ver. Eu tô com o pincel o mais básico de todos, tá? Que é esse aqui. Ele tá com Shape Dynamics para ele ter pressão. E tá com transferência para eu ter controle da pressão. Então, tô adicionando aos poucos aqui a cor. Posso adicionar um pouquinho mais escuro, talvez. Tá. Aí aqui na orelha talvez eu possa fazer uma coisa um pouco mais clara. Isso aqui são só tons básicos, tá? Eu não tô levando em consideração a luz ainda. O nariz dele pode ser um marrom mais escuro, como cor base. Aqui pro olho dele vamos pegar uma cor mais clarinha. E pra boca vamos pegar mais vermelho. Então vocês podem ver que eu tô sempre pegando aqui, ó, sempre vindo aqui no meio da paleta de cor. Eu vou criar mais uma layer aqui pra boca só pra facilitar. Vou fazer uma seleção, apertei a letra L. Vou fazer aqui, aqui e aqui. Se eu quiser deletar ou adicionar alguma coisa nessa seleção, ainda com a letra L eu posso segurar o Shift e você vai ver que aparece um mais ali no meu cursor. Então agora se eu fizer mais uma seleção, ele adiciona. Se eu segurar o Alt em vez do Shift, ele vai reduzir. Então se eu cortar aqui, ó, que eu errei, eu vou recortar a seleção e eu vou arrumar ela. Então vou dar uma arrumadinha aqui com o Shift. E agora eu vou pintar com o Alt Backspace. Então ó, a boca dele eu acho que ela ficou um pouco clara demais. Então eu vou dar um lock aqui, eu vou bloquear os pixels dessa layer aqui, que é essa aqui, tá separado. E quando eu bloqueio os pixels, é basicamente a mesma coisa que eu faço quando eu faço o clipe aqui entre as layers, só que agora eu vou pintar só nessa aqui. E eu vou escurecer esse tom aqui. E eu vou jogar só um pouco aqui, ó. Porque eu imagino que essa parte da boca dele
vai ser um pouco mais escura. Mesmo sem influência da luz ainda, eu acho que estava muito claro. E a língua pode ser um pouquinho mais saturada. Tá. Acho que aqui ainda dá pra brincar um pouquinho mais com o tom do pelo dele. Ó, eu tô pegando os tons aqui com o conta-gota. Se você tá com o teu brush e você aperta o Alt, ele vira um conta-gotas. Então você pode ir pintando e apertando o Alt para pegar outros tons e pintar, para criar vários outros tons diferentes. Acho que essa parte de baixo aqui do pelo dele pode ser um pouco mais esbranquiçado, porque tem um pelo da parte do peito ali. Aqui pode ser mais esbranquiçado, mais pro clarinho. Ainda mais até. E o último toque agora, os dentes dele tem que ser um pouco mais esbranquiçado. Vou criar uma layer por cima aqui para os dentes dele. Ó, pessoal, vale lembrar que isso aqui eu não tô finalizando o desenho, tá? Eu tô fazendo um color sketch. Eu tô ainda na minha fase de esboço. Só que eu tô focando na cor agora. Então isso aqui é um esboço colorido. Vou colocar essa cor aqui na sobrancelha dele também. Beleza. Então aqui eu tenho as cores básicas, ó. Tenho 4 layers com as cores básicas que eu quero para esse desenho. Agora eu vou criar uma layer por cima. Eu vou linkar aqui para garantir que vai ficar aqui dentro. E uma coisa bem simples que eu quero fazer, eu quero especificar onde que vai estar batendo luz nesse personagem. Então eu vou usar o overlay, Enter, e eu vou pegar uma luz amarelada, mas bem clara, bem perto do branco, que é, vamos dizer que é a luz do sol. E eu poderia ir pintando aqui e tudo mais, mas o que eu vou fazer inicialmente, eu vou selecionar, vou fazer seleções aonde eu quero que a luz esteja batendo. Então vamos imaginar que a luz está vindo daqui, beleza? Então tem um sol aqui. Isso é um sol. Então, o que acontece? Se você imaginar que o sol está vindo daqui, você tem que pensar aonde que a luz bateria no personagem se ela estivesse vindo dali. Então eu acho que ela bateria nessa parte aqui da orelha dele. Eu acho que a luz bateria aqui na cabeça dele, talvez pegasse a sombra da orelha. Então, eu estou fazendo seleções em áreas que eu acho que a luz bateria. Acho que eu pegaria aqui também por causa da sobrancelha dele. Acho que a luz bateria aqui no nariz dele. Aquela bateria aqui na lateral. Talvez até ainda mais. Vou pegar aqui a bochecha dele inteira. A luz talvez pegasse esse canto aqui do nariz. Pegaria essa lateral aqui. E... é isso aí. Eu acho que ela não pegaria em muitos outros lugares não. Talvez um pouco aqui em cima dessa parte do focinho dele. Beleza. Agora que eu tenho essa parte selecionada, eu vou jogar essa cor aqui, o branco amarelado, com o Alt Backspace. E vocês podem perceber que é daqui que eu queria que a luz viesse. Então vou colocar até um pouquinho na ponta da orelha dele aqui. A princípio, pode parecer que não está muito certo assim. E você pode ir ajustando com o pincel se você quiser. Mas assim que a gente adicionar a sombra, vai começar a fazer um pouco mais de sentido. Então eu vou adicionar outra layer aqui com o Multiply. E eu vou pegar um tom
um tom mais frio, porque a luz do sol é quente, então a sombra vai ser fria. Então vou pegar um tom bem acinzentado e roxo. E agora eu vou marcar aonde vai ter as sombras. Então, aonde não vai pegar quase luz nenhuma, eu faço sombra. Isso aqui é bem geral, assim, tá, gente? Eu tô fazendo essa sombra, mas eu vou editar ela depois. Isso aqui é só pra ter um começo, só pra ter uma ideia da onde eu quero que a luz e a sombra esteja batendo nesse personagem. Eu poderia estar fazendo isso aqui direto com o pincel também, não preciso fazer com seleção. Eu só tô mostrando pra vocês como é que dá pra fazer com seleção. Tá. Então agora eu vou pintar com Alt Backspace. Eu vou continuar um pouquinho com o pincel aqui agora, que ele tem essa opacidade aqui, então eu posso ir fazendo meio que um degradê aqui, ó, pra dar um pouco de volume pro personagem. Mas é só para vocês terem uma ideia de que a luz e a sombra podem fazer parte do seu esboço, tá? Nessa parte de colorir. E na luz eu posso apagar um pouco também, para não ficar tão forte assim, né? Posso deixar a luz mais forte onde o sol tá batendo com mais força. Se ele tá vindo daqui, essas áreas aqui, 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 aqui e aqui serão as mais afetadas. Por quê? Porque o sol bate, ele vem dessas direções, então essas aqui são as áreas de highlight, que são as áreas de destaque. Então, baseado nesse sol, eu vou apagar algumas áreas. E as áreas de destaque, que eu falei, elas vão ser um pouco mais claras. Então aqui, aqui, aqui e aqui vai bater mais sol. Então assim, ó, basicamente se você estiver fazendo o trabalho para um cliente, quiser mostrar para o cliente uma evolução, você pode mandar um color sketch, você pode mandar essa pintura prévia aqui para fazer uma análise de cores, né? Ver se o cliente já vai estar satisfeito com esse tipo de luz e sombra e escolha de cores. E você pode continuar a partir daqui. Uma coisa que você tem que levar em consideração quando você aplica luz e sombra num desenho são os edges. O que são os edges? Para eu explicar da forma mais prática, quando você pega um objeto, um quadrado, por exemplo, e você tem esses cantos aqui, os cantos, os edges, nada mais são do que cantos, né? Então, se você tem um quadrado, por exemplo, eu vou fazer um cubo, na verdade, para ficar mais fácil. O edge, que são os cantos, eles definem o quão suave ou quão arredondado o teu objeto é. No caso do quadrado, ele não é nem um pouco arredondado. Então, essa linha que cria aqui, ó, é o que a gente chama de edge. É a diferença entre essa cor e essa cor, por causa da luz. O que acontece quando você tem um objeto como uma esfera, que é mais arredondado, uma esfera preta, a gente tem influência da luz. Essa transição entre cores acontece de uma forma muito mais gradual. Nesse caso não existe um edge, não existe um canto aqui, não tem um canto, é um degradê. Então é isso que você tem que pensar na hora que você está fazendo a tua sombra. Quando você olha para um personagem, aonde no personagem que vai ter um canto mais pontiagudo? Aonde que vai ser mais suave? Entendeu? Você tem que levar essas coisas em consideração. Porque isso vai te ajudar a dar volume pro personagem. Você pode ver que aqui, ó, essa parte aqui eu tentei fazer mais suave.
Por quê? Porque tem um volume aqui que vai mostrando que da luz para a sombra vai escurecendo aos poucos, ou seja, essa parte aqui ela é arredondada. Se eu quisesse falar que isso aqui não é arredondado, que ele é mais pontiagudo, eu faria alguma coisa tipo isso aqui, ó, essa sombra mais dura, ela tem cantos, entendeu? Isso são os edges. Então, se você tiver uma variedade boa de edges no seu desenho, como aqui que você está vendo, que nem aqui nessa orelha, que esse edge aqui está bem definido, e tem um motivo para ele estar bem definido, porque quando o objeto está próximo da sombra, a sombra fica bem definida. Por exemplo, se eu tiver um cubo aqui flutuando, eu vou ter a sombra dele. Quanto mais longe esse cubo tiver da sombra dele, mais desfocada essa sombra vai ser. Com menos edges nos cantos ela vai ter. Quanto mais próxima esse objeto tiver da sombra dele, mais pontiagudo vai ser a sombra dele, certo? Se você quiser fazer um teste, pega uma luminária da tua casa aí, no teu quarto, e coloca a tua mão perto da parede onde essa luz está batendo. A sombra que isso vai fazer vai ser bem precisa, vai ser uma sombra bem precisa. Conforme você vai afastando a tua mão da parede, essa sombra, os cantos dela vão ficando mais suaves. Então é basicamente isso que eu estou querendo explicar aqui. Essa sombra, a roupa está muito próxima do pelo do urso, então vai ser uma sombra bem precisa. Se ela tivesse aberta, se essa camiseta tivesse aberta, então essa sombra seria mais suave. E aqui na orelha você consegue perceber que ela é muito próxima da onde ela rebate, que é no próprio pelo dele. Então isso faz com que essa sombra aqui seja mais precisa. Então, pessoal, esse é o tipo de técnica que eu utilizo geralmente quando eu estou querendo colocar cor num esboço. Só para ter uma ideia rápida, tom de cor, da onde vai vir a luz, onde vai ser a sombra. E isso te ajuda a testar da onde vem a luz de vários ângulos, né? Você não precisa exatamente usar a luz vindo daqui, da onde eu falei, né? Você podia ter usado a luz vindo daqui de cima, ou daqui, ou se você quisesse uma coisa um pouco mais macabra, até mais suspense, você podia ter feito a luz vindo de baixo, ou da lateral, ou de trás do personagem. Então tem várias coisas que você pode explorar nesse momento aqui. Essa parte de cor, luz e sombra, eu considero bastante uma área de exploração. Você vai estar tentando descobrir como que você quer dar aquela sensação pro teu personagem, sabe? Se o teu personagem ele é mais maléfico, então faz mais sentido a luz vir de baixo para dar aquela sensação de medo, assim, sabe? Agora, se é um personagem mais feliz e tudo mais, ou dependendo de onde ele tá, se ele tá dentro de casa, ou se ele tá fora, isso influencia muito na luz. Então, presta bastante atenção no que você quer representar com o teu personagem e qual que é o ambiente que ele tá, se tem luz do sol ou se não tem. Às vezes pode ser uma luz mais amarela do que a luz do sol, ou uma luz branca, né, que daí vai dar tons mais brancos. Então, só mais uma vez, para vocês perceberem aqui a diferença que dá a luz e a sombra. Aqui está a nossa sombra, aqui está a nossa luz. Então, é isso aí. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lembrando que essa foi só uma parte do esboço, tá? Não é ainda a renderização final. Então eu pretendo fazer alguns vídeos aí pra frente explicando como pegar essa parte da ilustração, que é um esboço colorido,
e transformar numa renderização top mesmo, né? Que você consiga colocar aí no teu portfólio. Então, se você gostou aí, dá um like e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!